Muito boa tarde, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Que Deus possa abençoar a tarde de cada um de vocês que estão aqui comigo nessa segunda-feira, 18 de novembro. Que o Senhor Deus possa te visitar aí aonde você estiver. O seu problema, aquilo que você necessita, Ele já sabe. Então, eu creio que Deus pode fazer algo em favor da sua vida nesta tarde. Talvez não da maneira que nós queremos, né? A gente quer que Deus trabalhe do nosso jeito, mas o Senhor tem os seus meios de trabalhar. E tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que o nosso Deus faz é maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor e quero desejar a todos uma tarde abençoada, de vitória, de livramentos, uma tarde de cura, uma tarde de paz, uma tarde de resposta. A palavra do Senhor nos diz aqui em Isaías 38, eu acho muito lindo esta passagem, o poder de Deus, né? A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa é o título desse texto que se encontra em Isaías 38. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que sentença, irmãos. Isso aqui era profeta de Deus, é o Isaías, profeta Isaías. Deus mandou ele lá. E aqui era o rei Ezequias, o rei de Judá. Então, olha só. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias foi orar, já recebeu a sentença de morte. Ele já não perdeu tempo, porque ele sabia que quem falou para ele foi um homem de Deus, né? Ele virou, né, a Bíblia nos diz que ele virou o rosto para a parede e foi orar. Ele estava deitado. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que vejas que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha a oração dele. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei, né? Peço-te de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O servo de Deus, o rei Ezequias, recebe a sentença do profeta Isaías, que era para ele colocar a casa em ordem, porque ele morrerás e não viverás, não viveria, ele não escaparia, né? Morrerás, né? Não viverás. Mas ele foi para a oração, clamou ao Senhor, né? Virou o rosto ali para a parede, orou ao Senhor e falou para que o Senhor, né, tivesse misericórdia dele, olhasse para ele, que ele tinha sido, né, um rei bom, que andou com verdade diante de Deus, coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E olha só o que aconteceu. Então veio a palavra do Senhor a Isaías novamente, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia. Olha o poder de Deus sobre a vida, né, meus irmãos? Ele que dá, ele que tira. Primeiro ele manda o profeta falar para o rei Ezequias que era para ele colocar a sua casa em ordem, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A sentença já estava dada por Deus. Olha o tanto que o nosso Deus é misericordioso. Agora, esse homem que era um homem fiel, porque se ele não fosse um homem fiel a Deus, ele não tinha coragem de falar o que ele falou aqui, porque Deus conhece. Ele diz: Senhor, lembra, eu andei diante de ti em verdade. O meu coração foi perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Que coisa tremenda, né, meus irmãos? Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena.
Esse homem, não que ele tinha crédito com Deus, mas ele tinha uma vida com Deus. Crédito ninguém tem, somos pecadores, só não temos dívida porque Jesus pagou. Mas esse homem, ele teve, ele tinha esta graça, ele tinha essa convicção, que ele andou em verdade, com um coração perfeito e fez o que era reto aos olhos de Deus. E Deus não falou nada sobre isso. Deus não questionou ele, não. Zedequias, você não foi isso tudo que você está falando, não. Mas Deus, então, olha só, então veio a palavra do Senhor ao profeta novamente, Isaías, no capítulo 38, nós estamos aí no versículo 4. E o versículo 5 vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Resposta de oração, irmãos. Ali, quando o Senhor trouxe a sentença, ele já virou para a parede e foi orar e chorar, porque sabia que ia cumprir. Mas Deus é misericordioso. Não foi bom isso aqui, por isso que eu falo, irmãos. Todas as vezes quando Deus faz as coisas perfeitas, irmãos. Até a morte do rei Ezequias era para ele ter morrido ali nesse tempo, mas como Deus é misericordioso, deu mais 15 anos para eles. E nesse tempo, nesses 15 anos, ele ficou soberbo, a Bíblia diz. Ele se ensoberbeceu, foi mostrar os tesouros da casa do rei, foi mostrar os tesouros do templo para mensageiros que veio lá da Babilônia, Veio lá da Babilônia ali, dá uma analisada ali na terra de Israel, ali em Judá, e ele mostrou tudo. Então ele ficou soberbo, não deveria ter feito isso. Então Deus tem a hora certa. Por isso que eu falo, irmãos, Deus não erra. Lógico, ele pediu a Deus misericórdia, Deus ouviu a oração dele. Mas ele falhou depois. Isso não foi bom para Israel. Não foi bom para Israel, esses 15 anos de Ezequias. Por isso que eu falo, Deus sabe o tempo certo, a hora certa, o jeito dele que é a melhor maneira. Mas a nossa mensagem desta tarde, estamos focando em outra coisa, não é isso que aconteceu depois. Estamos aqui focando no Deus que ouve as nossas orações e o Deus que vê as nossas lágrimas. Ele vai enxugar. Ele enxugou as lágrimas aqui de Ezequias. Por quê? Ele tinha uma sentença de morte, Deus deu a ele mais 15 anos. Então vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Na hora, irmãos, Isaías não tinha nem saído do palácio. Foi uma oração rápida. Uma oração rápida ali. Antes de Isaías deixar o palácio, Deus já deu a palavra para ele novamente. Falou para ele voltar. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha mais, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Aleluia. Que coisa terrível. Ainda Deus deu um sinal para ele. Isso será... O 7, isso te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus. Assim recuou o sol. Olha só, irmãos, 10 graus pelos graus que já tinha passado. Aí aqui a Bíblia começa a dizer o cântico de Ezequias. Escreveu até um cântico. Então, olha, Deus, além de Deus curar ele, prometer e curou, além do mais, Deus livrou ele do rei que estava subjugando ele, o rei da Síria, estava tirando a paz de Ezequias, livrou ele. A gente sabe muito bem da passagem que 165 mil soldados foram mortos pelas mãos do Senhor. E ainda o Senhor deu um sinal que, olha, uma coisa, só Deus mesmo. A gente, lógico que Deus falou aqui com ele desta maneira, hoje nós entendemos, temos ciência, e a ciência mostra, não é o sol que recuou, a terra que recuou. Isso o cientista não sabe explicar,
Mas está aqui, né? Olha só, e eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus. Assim recuou o sol, meu Deus, para como uma garantia para o rei Ezequias que Deus ia cumprir a palavra. O sol, a sombra recuou, e para frente adianta, agora recuou 10 graus, não sei quantas horas que dá isso, mas a sombra voltou atrás, irmãos. Só Deus, irmãos. O sol não voltou, mas é porque a terra gira. Eles não entendiam assim, achavam que o sol movimentava, mas hoje nós entendemos que o sol não movimenta, mas a terra gira em torno de si, em torno do sol. A terra recuou, a terra rodou ao contrário, irmãos. A ciência explica, não. Isso é coisa de Deus, é Ele que criou, irmãos. É Ele que deu a rotação para a terra, translação, rotação, é Ele que criou tudo, então é Ele que manda. Mas foi um sinal tremendo, irmãos. Olha o sinal, a terra, né, o sol recuou 10 graus, está escrito aqui. Ou a terra deu uma marcha ré. Meu Deus, só Deus para fazer isso, irmãos. Então, Deus cumpriu a palavra, porque Ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus que nós servimos. O rei estava, né, condenado ali a morrer, mas ele virou o rosto à parede e orou ao Senhor e chorou muitíssimo. E o Senhor deu mais 15 anos para ele e deu mais esses 3 sinais. Que maravilha, né? Que maravilha. O nosso Deus é fiel, irmãos. É o Deus que nós servimos. É o mesmo Deus. Aleluia. Um Deus que ouve. É um Deus que escuta as nossas orações. É um Deus que tem poder de fazer a terra rodar ao contrário, recuar. É o Deus, é o que aconteceu aqui. É o que aconteceu aqui, meus irmãos. A terra recuou. Que maravilha, hein? Que glória, que coisa tremenda esse nosso Deus, né? Esses 2 sinais, 3 não, 2 sinais que ele deu, que livrou ele das mãos do rei da Síria. 3, né? Curou ele e também fez com que a terra rodasse ao contrário, né? Voltou atrás, não sei quantas horas, porque que é um relógio que era por, eu não sei, nunca tive a curiosidade para saber quantas horas voltou, mas que voltou. A Bíblia diz que voltou 10 graus. Não sei quantas horas que dá isso, mas voltou, porque Deus deu ordem, irmãos. Tem uma passagem também que quando Deus precisou de livrar o seu povo, quando Josué estava batalhando, o sol parou, irmãos, por um instante. O sol parou. Ou o sol não, a terra que parou a sua rotação. Por um instante ela parou. Várias horas foi isso. Até que eles venceram o inimigo, que a própria lua ficou parada também. Porque a terra parou de rodar por algum instante. Olha o poder de Deus, irmãos. Isso aqui não é história, isso aqui não é filme, não. Isso aqui não é historinha, não é Bíblia. Né? Por 2 vezes a gente vê Deus trabalhando ali nos astros, né? Parando a rotação. Ele fez retroceder a terra aqui, e na outra passagem a terra parou por um tempo, por algumas horas, até que Israel venceu os seus inimigos. É assim, irmãos. O Deus a qual nós servimos, ele tem poder nos céus, na terra, debaixo da terra. Estamos nas mãos desse grande Deus. É Ele que dá, é Ele que tira. Nós precisamos confiar no Senhor, porque é um Deus de poder. É um Deus que tem todo o poder. Amém? Que Deus possa nos abençoar, esse mesmo Deus que interviu na vida de Ezequias, que estava ali, já tinha recebido a sentença: arruma sua casa, porque você vai morrer. Né? O profeta já chegou dizendo: olha, bom dia, rei, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus. É uma sentença. E era um homem de Deus, Isaías. Profeta Isaías, não era qualquer um. O rei na hora nem questionou, já virou
nem respondeu bom dia, já virou o rosto para a parede, foi clamar quem podia mudar a situação. Quem mandou ele ir lá, que foi o Deus que mandou Isaías, agora ele vai buscar o Deus que deu a sentença. E Deus mudou aquela sentença, porque o nosso Deus é bom, é misericordioso. E Deus mudou essa situação, ouvindo a oração do próprio rei Ezequias. Vamos orar nesta tarde, porque estamos diante desse mesmo Deus, né, que pode mudar qualquer situação. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que nós estamos aqui nesta tarde de segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Eu quero agradecer o Senhor por este privilégio, Senhor, de uma vez mais poder estar aqui na tua presença. Quero ser grata ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, pela saúde, pela paz, pela salvação, pela vida eterna que o Senhor tem nos concedido. Senhor, é no nome do teu Filho Jesus que estamos aqui na tua santa presença. Senhor, nos dá, Senhor, uma tarde abençoada de livramento, de milagres, como vimos nesse texto. O Senhor fazendo milagres, curando a enfermidade do rei Ezequias, dando vida para ele, prolongando 15 anos a ele. E também vemos o Senhor interferindo ali na guerra, né, do rei da Síria, que estava dando muito trabalho ali para Zedequias. O Senhor deu vitória para ele, enviando o anjo do Senhor, que destruiu 185 mil soldados numa noite. E também o Senhor fez o grande milagre da terra girar ao contrário, dela retroceder por 10 graus no relógio de Acás. Que Deus é esse? É o Senhor, Pai, a quem nós estamos aqui diante de Ti. Eu creio que o Senhor não mudou, meu Deus. O Senhor faz tudo o que lhe apraz. Para cumprir os Teus desígnios e os Teus propósitos, o Senhor faz coisas grandiosas, Pai. Que nós possamos, meu Deus, estar disponível para Te servir, meu Deus, para participar dos propósitos, das grandezas do Senhor. Deus, abençoa o Teu povo nesta tarde. Cura os enfermos. Senhor, dá paz aos aflitos. Faz milagres, Senhor, nesta tarde. Que a presença do Senhor possa alcançar os nossos ouvintes. Senhor, cura aqueles que estão com dor. Cura essa pessoa que está com uma doença mortal, como Ezequias estava, Deus. Cura esta pessoa. Ministra a cura. Ministra a salvação na vida dela, Deus. Em nome de Jesus, cura as enfermidades. Visita as crianças, adolescentes, jovens. Meu Deus, cura, Senhor. É no nome de Jesus que estamos aqui nesta tarde, pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu milagre, pedindo, Senhor, que o Senhor possa visitar os nossos ouvintes de uma maneira especial, como o Senhor visitou o rei Ezequias. Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é santo, nada é impossível para Ti. Senhor, visita, Senhor, cada família, visita cada lar, visita cada ouvinte nosso. Senhor, que nesta tarde possa ser uma tarde de salvação, de libertação, porque o Senhor morreu naquela cruz, amado Jesus, para nos dar a vida e vida eterna. Senhor, abençoa o Teu povo, despede o Teu povo debaixo da Tua bênção, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um nesta tarde, meu Deus. Em nome de Jesus, vai visitando os lares, as famílias, o trabalho, a vida espiritual, conjugal, sentimental. Meu Deus, meu Pai, todas as áreas da vida. Visita o Teu povo, meu Pai. No nome de Jesus que eu clamo e no nome de Jesus que eu agradeço. Visita aqueles que estão hospitalizados. Visita, Pai, estas pessoas. Faz o milagre em nome de Jesus. Senhor, esta é a minha oração e já Te agradeço, amado Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse da Tua vitória, do Teu milagre. O Senhor é contigo. O Senhor está com você. Creia somente e toma posse. Nesse instante, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus, e vou deixar um testemunho
Vamos ouvir um testemunho e vamos voltar, se Deus quiser, à meia-noite, na oração da madrugada. Vocês são nossos convidados. Compartilhe, participe aqui conosco, fica à vontade. Nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com a minha esposa e tenha liberdade. Somos uma família em Cristo. Amém? É um orando pelos outros, um orando pelo outro. Amém? Vamos ouvir um testemunho então e até às 0h, se Deus quiser. Paz do Senhor, irmã Débora, paz do Senhor, irmão Eurípides. O propósito desse áudio é agradecer a Deus, louvar a Deus pela bênção que Ele me concedeu através das orações, das intercessões dos irmãos, quando fiquei sabendo que ele estava no quadro de depressão terrível, que até mesmo prejudicou a vida espiritual e a vida física dele. E me veio assim uma tristeza, uma angústia na alma. E orando com os irmãos de madrugada, senti o desejo de pedir aos irmãos que intercedessem por ele. E hoje se passaram mais ou menos 25 dias e eu, encontrando com ele, vi totalmente a libertação dele, a restauração dele nas suas emoções, no seu psicológico. Ele que não queria mais viver, hoje sai de casa, resolve os seus problemas, vai para a igreja, lê a Bíblia novamente, porque na verdade ele tinha desistido de tudo. Então, eu quero deixar para os ouvintes: creia no poder de Deus, creia na resposta das orações, porque fiel é Deus, cumpridor da sua palavra. E Deus é Deus que responde oração. Nós temos somente que permanecer na obediência, na fidelidade, no compromisso com Ele, e Ele nos dará a vitória. Aos irmãos Eurípides e irmã Débora, estou orando por vocês, pela família. Quero dizer aos irmãos, irmão Eurípides e irmã Débora, nunca deixe de orar, de interceder. Esse ministério, ele é espinhoso, ao mesmo tempo muito honrado por Deus. E eu tenho fé e certeza que Deus irá recompensar os irmãos pelas orações que tem feito por todos os ouvintes. Os irmãos colherá a vitória do céu também. E permaneçam firmes também os irmãos ouvintes, na fé, na fidelidade a Deus, crendo no poder de Deus. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da situação, as condições, a enfermidade, importa que Deus é soberano sobre o céu e sobre a terra. E agindo Ele, quem impedirá? Muito obrigada aos irmãos, muito obrigada aos ouvintes, e que esse testemunho sirva para a edificação da fé de cada um de vocês. Moro no estado de Minas Gerais, na cidade de Betim. Muito obrigada por tudo, irmãos. A paz do Senhor Jesus.